Sim, principalmente eu digo assim, até às vezes dentro da nossa família, né, porque muitas vezes, a impressão é que eu tenho é que os pais não estão criando filhos, estão criando hóspedes, né. Então, muitas vezes a gente vê que o pai ele negligencia certas coisas, eu acho que em vez de ensinar, eles acabam até mesmo pela correria, cansaço, eles preferem fazer porque é mais rápido, né. E isso eu acho que acaba impactando muito no desenvolvimento dessa criança, né. Isso aí são as facilidades ou as dificuldades, porque às vezes, olha só, o meu filho saber amarrar o cadarço seria uma facilidade. Porém, eu destinar um tempo para eu esperar ele de manhã cedo amarrar o cadarço, entra por uma dificuldade. Então, o que que às vezes a gente pode fazer? Né? Naquele momento da correria, é correria, eu tenho que amarrar o cadarço porque eu tenho que chegar no horário. Mas no momento que às vezes eu não tô tão corrida, dá pra gente treinar juntos essa questão então, de amarrar o cadarço, né. E a gente pode tu traz bem a questão lúdica, né, com a criança sempre lúdico. O que que é o lúdico? O lúdico é a gente falar através da brincadeira, né, adaptar a nossa fala, a gente é livre para falar, tudo que a gente quer para a criança, desde que a gente adapte a nossa comunicação para a criança. Né, então assim, a gente pode estimular essa criança, a gente leva como um estímulo, como um avanço para essa criança, né. É verdade. E assim, ó, sempre que você for falar com a criança, é importante você estar à altura da criança, não se sentir não ficar mais alto do que a criança, porque isso para a criança é importante também. Estar na mesma altura na hora que vai falar, na hora que vai explicar as situações, tem que estar sempre na altura da criança, porque isso daí melhora essa compreensão da criança com relação às regras, aos limites que você precisa dar para ele, né. E que hoje em dia a gente tem encontrado muito, né, falando geralmente, né, tem encontrado muita dificuldade com essas questões de regras e limites em algumas crianças, porque não se trabalha muito isso em casa justamente por todos esses fatores que a gente já comentou aqui, né, a falta de tempo, né, a falta de se tirar uns 15 minutos, né, nem que seja no final de semana para se dedicar somente a essa criança, brincar com essa criança, né. Mesmo aquilo que você comentou com relação ao amarrar o tênis, isso dá para fazer, por exemplo, num momento de descanso, né, já que no dia a dia é muito corrido, que você tem que fazer por ela, você pode trabalhar de uma maneira lúdica também, né, ensinar a amarrar o cadarço, ou outras situações, né, mas tudo levando sempre na questão da brincadeira. Então, uma sugestão bacana que a gente pode ter para trabalhar essa questão das regras, dos limites com as crianças em casa, e aí já ter uma interação familiar são os jogos de tabuleiro, né. Porque a gente, por exemplo, a gente tem as regras pré-estruturadas. Uhum. Não significa que a gente precisa seguir obrigatoriamente aquelas regras, mas todas as regras que a gente for criar não pode ser no desenvolver do jogo. Uhum. É, porque a criança ela é muito sagaz, ela vê que ela tá perdendo, ela já quer alterar aquela regrinha. Pode? Não, não pode. Ela precisa esperar quando a gente acabar a partida, e aí todos vão estruturar aquela regra que ela criou, porque a gente não vai, inibir aquela criação, a gente vai estimular a criação, mas no momento mais adequado.